Bom dia, igreja, graça e a paz, amém? Faz tempo que ninguém me chama de Carlos, a não ser minha mãe. Nem lembrava desse nome mais, ué. Glória a Deus, quem está feliz, diga amém. Também estou feliz de poder compartilhar a palavra com os irmãos, principalmente de ver a igreja cheia, né? Culto da manhã, os atletas aí da comunidade Casarão de final de semana priorizaram o culto e não foram jogar vôlei, jogar bola. Teleios, olha, esses dias eu fui evangelizar um rapaz. E aí ele perguntou, depois de eu conversar com ele e tudo, ele perguntou, mas e aí, qual igreja você vai? Eu falei, vou lá na comunidade Casarão. E aí o cara foi embora, e ele foi embora, e eu pensando, eu falei, depois, eu falei, meu Deus, eu falei comunidade Casarão. Mas faz parte, irmãos. 10 anos falando a mesma coisa, é normal nós confundirmos ainda. Mas é Teleios, tá, irmãos? Não confunde, não. Glória a Deus. Eu queria orar com os irmãos e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Cântico. Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão, ou só Cânticos. Não sei como que está na sua Bíblia, depende da versão. Se você puder abrir o livro no capítulo 1, no verso 1. Hoje eu quero falar sobre uma história de amor e paixão. Não quero trazer uma palavra direcionadora, profética, nada disso. Uma correção, nada disso. Hoje eu quero trazer uma palavra inspiradora para que você entenda que você é o alvo da paixão de Cristo. Eu queria que a minha oração para o Senhor é essa, que a igreja abrisse os olhos espirituais dela para enxergar o quanto você é amado por Deus, mas mais do que amado, o quanto Ele é apaixonado por você. Eu achei incrível aqui a direção do pastor Edmar, porque eu não combinei com ele, eu acabei de mandar a palavra para eles, inclusive. E o versículo que ele começou aqui falando de Maria, que Maria escolheu a melhor parte, vem de encontro justamente com o que eu quero falar nessa manhã, de escolher a melhor parte. Porque eu creio, irmãos, e quando você fala isso, eu acredito em você, que você ama a Deus. E porque nós amamos a Deus, nós fazemos muita coisa para Deus. Nós trabalhamos, nós nos envolvemos. Mas deixa eu te falar, existe algo que é tão importante quanto amar a Deus, que é ser apaixonado por Ele. E eu queria te perguntar já nessa manhã, eu vou começar e terminar fazendo essa pergunta. Você é apaixonado por Cristo? Porque Ele é por você. E hoje, através das Escrituras, através desse livro, é pouco pregado, porque eu entendo que é um livro poético, é um livro difícil de ser interpretado, é pouco pregado nos púlpitos, mas é um livro muito rico, onde fala da paixão de Cristo por nós. E eu queria, junto com a igreja, nos aprofundar em pequenos versículos desse livro. É um livro pequeno, 117 versículos somente, é menor do que o Salmo 119. Mas é um livro muito rico, mas poético. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Como o pastor Edmar disse, eu gostaria de ser um canal nas mãos do Senhor para que eu pudesse expressar e inspirar esses irmãos a entenderem o quanto o Senhor é apaixonado por eles. Pai. Me usa mais uma vez com graça, com ousadia, ministrando a Tua palavra, que a minha alma esteja sujeita ao Teu Espírito e a minha boca seja a boca do Senhor nessa manhã. Eu oro pela vida dos meus irmãos também, para que haja uma concordância de espírito e que não seja simplesmente uma leitura literal, mas que algo espiritual aconteça nessa manhã e que esses irmãos sejam tocados pelo Espírito Santo para entenderem o quanto o Senhor é apaixonado por eles. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então esse livro de Cantares é um livro pouco pregado, porque há uma dificuldade de ser interpretado. Mas você precisa saber que o Senhor, Ele é tão apaixonado por você, que Ele escreveu esse livro, e eu não sei, quantos já leram esse livro de Cantares? A primeira vez que você leu esse livro, qual a sua sensação? O que você pensou?
Perguntei isso para minha esposa de manhã, ela falou: é meio sexual esse livro, né? Eu falei: você quis dizer erótico, né? E foi exatamente o que eu pensei, junto com outra pergunta: o que esse livro está fazendo na Bíblia? A primeira vez que eu li, eu não entendi nada, porque é um livro ali onde envolve entre um homem e uma mulher, e ali tem carícias, e ali fala palavras até engraçadas para nós que não conhecemos tanto a língua hebraica. E ali você se perde, você não entende muito, você não tem começo e não tem fim, e é um livro que não tem começo e não tem fim. Então você não tem uma compreensão lógica, porque não foi criado para você entender de uma forma lógica. Então esse livro, mas a primeira coisa que eu queria que você soubesse antes de dar uma introdução desse livro, é que amor é diferente de paixão. Nós confundimos essas duas palavras, nós colocamos tudo no mesmo pacote, nós juntamos elas e interpretamos elas de forma iguais, mas isso não é verdade. O amor, ele não é um sentimento, o amor é muito mais profundo. Eu gosto de dizer que o amor é uma decisão, o amor é uma escolha, o amor é um caminho. Por quê? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, vai descrever isso. Eu queria que, Paulinho, você puder abrir 1 Coríntios 13, do verso 4, vai falar o que é o amor, e não tem nada a ver com sentimento, ao contrário da paixão. A sede do amor não é a nossa alma, que é constituída por mente, vontade e emoções. A sede do amor é nosso espírito, porque Romanos capítulo 5, verso 5 vai dizer que Deus derramou o seu amor através do Espírito Santo nos nossos corações. A sede do amor vem através do espírito, mas a paixão não, a paixão é alma, a paixão é o calor, a paixão é os sentimentos ali que aflora. E eu vou falar um pouquinho, quem já foi apaixonado aí, diga amém. Quem continua apaixonado, diga amém. E é bom que você seja apaixonado, irmãos. É bom que você seja apaixonado pela sua esposa. Olha para sua esposa aí. Olha que beleza. É bom que você seja apaixonado. Quantos concordam? É bom que você seja apaixonado pelo teu trabalho, pelo teu ministério. Mas mais do que isso, como Maria, que escolheu a melhor parte. Sabe por que Maria estava aos pés de Jesus? E Marta estava trabalhando? Marta, eu tinha certeza que Marta ama o Senhor Jesus. Mas Maria não só amava, mas era apaixonada por Ele. E quem é apaixonado escolhe a melhor parte. Quem é apaixonado decide se prostrar, esquecer tudo o resto, para estar aos pés de Jesus. Por isso que é tão importante nós respondermos a essa paixão de Cristo. Porque nós vamos abandonar e nós vamos torná-lo prioridade na nossa vida. Os nossos olhos vão se encantar com o Senhor Jesus quando você for apaixonado por Ele. Você nunca mais vai faltar em um culto, você nunca mais vai deixar de fazer seu devocional, você nunca mais vai deixar as coisas circunstâncias desse mundo interromperem o seu relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque quem é apaixonado é assim, faz de tudo para o alvo da paixão. Sim ou não? Lembra agora, vocês são casados, quando você começou a namorar, ou fazer corte, ou se relacionar com a sua esposa, como que você olhava para ela? É encantador, né? E quantas loucuras você já fez por ela? Quantas madrugadas você passou aí discutindo às vezes com ela, porque você não queria ficar mal? Quantas coisas você já abriu mão para ficar com ela? Sabe por quê? Por causa da paixão. Então o amor não é um sentimento. O amor não é passageiro, irmãos. Tem gente que fala, eu amo a Deus, aí depois de 5 anos servindo ao Senhor, desiste e fala, agora eu não amo mais ao Senhor. Não, nunca amou. Sabe por quê? Porque o amor não é passageiro. O amor não passa, o amor não tem fim. O amor é uma decisão, é uma escolha. 1 Coríntios capítulo 13, vamos ler lá. O amor é paciente. O amor é bondoso. Ele não inveja. Você percebe, inveja é o quê? É um sentimento, sim? Sim ou não? Sim. Ele não é inveja, não é sentimento. Não se vangloria, vangloriar é um sentimento.
Não se orgulha, orgulho é um sentimento, ele não é isso. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha como ele faz, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, ou em algumas traduções, o amor nunca acaba. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Então nós percebemos que o amor não tem nada a ver com o sentimento, ele é incondicional, ele é imutável. Quando o Senhor diz que nos ama, o amor de Deus não está baseado nos seus sentimentos, porque Deus tem sentimentos. Se o amor de Deus fosse baseado no seu sentimento, uma hora ele estaria feliz, outra hora ele estaria irado. E nós seríamos consumidos. Mas o amor de Deus está baseado na sua justiça, que é reta, imutável. Então não muda, não acaba, não tem fim. Você vai ser amado por Deus para o resto da sua vida. Então nós percebemos que nem as circunstâncias podem mudar o amor. A igreja, no decorrer da história, se afastou do Senhor, fugiu, idolatrou outros deuses, mas sempre foi o alvo do amor de Deus. Deus nunca deixou de amá-los. Deus se irou com o povo? Sim, mas nunca deixou de amá-los. João 3,16, você vai ler esse texto e vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Ele decidiu escolher o mundo. Ele tomou uma atitude em prol do mundo, isso é amor. É quando eu deixo os meus sentimentos de lado, é quando eu deixo as circunstâncias de lado, é quando eu deixo qualquer tipo de empecilho de lado, para que o outro, o alvo desse amor, seja prevalecido. O amor é o fruto do Espírito, porque Romanos diz que ele foi derramado no nosso espírito. Por exemplo, no casamento, quantos casaram aqui entendem? Nos votos que nós fazemos, quando você fala assim, eu prometo te amar na alegria e na tristeza, ou seja, independente dos meus sentimentos, eu vou te amar na riqueza ou na pobreza não, irmãos, pelo amor de Deus. Mas eu prometo te amar, porque independente das circunstâncias, se eu estou rico ou se eu estou pobre, eu continuo te amando. Quando nós fazemos esse voto, nós temos que ter consciência. Você que vai casar, jovem, tenha consciência do que você fala diante do Senhor. Quando você fala que vai amar sua esposa para o resto da vida, até que a morte o separe, é isso. É que independente de quem ela seja, ela se torne como ela é, você vai continuar amando ela. Agora a paixão é diferente, a paixão é baseada na nossa alma, a sede dela é as nossas emoções. É diferente do amor, a paixão ela é volúvel, ela é inconstante, ela é condicional, ela é vulnerável, ou seja, ela oscila. Porém, ela é fundamental e importante por suas características. Olha uma frase que expressa a paixão. Paixão é um sentimento intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada. É um sentimento profundo, intenso. A paixão é o que nos desperta, nos atrai, nos faz sentir o desejo de estar perto o tempo todo. É o que palpita o nosso coração, arrepia a nossa pele, nos faz gaguejar e fazer coisas impossíveis e loucuras. Por isso que aquela mulher chega diante do Senhor Jesus, nos seus pés quebra um vaso de perfume aos seus pés caríssimo. Por quê? Não é só porque ela amava o Senhor, mas porque ela se apaixonou pelo Senhor. Irmãos, nós nunca vamos fazer loucuras diante do Senhor se não formos apaixonados por Ele. Você nunca vai conseguir dar uma oferta extravagante se você não for apaixonado pelo Senhor. Você nunca vai conseguir servir com todo o seu ser se você não for apaixonado pelo Senhor. Você não vai conseguir ser constante no seu relacionamento. Porque eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu conheci a minha esposa, até hoje eu sou apaixonado por ela. Quando eu conheci ela, e eu lembro que os meus sentimentos, o meu coração, a minha vontade era estar perto dela. Eu queria estar perto dela o tempo todo. Vocês acreditam que foi assim também?
Esse desejo de estar perto, esse negócio de quando você chega perto, o coração palpita, os olhos brilham, a pele arrepia, e você perde ali o sentido, você perde a razão. Muitas vezes você faz coisas sem razão por causa da paixão. Esse sentimento é um sentimento que Deus colocou dentro do nosso coração. E é muito bom que nós façamos isso com a nossa esposa, com os nossos filhos, com tudo aquilo que Deus nos deu, mas é importante que nós tenhamos isso a Cristo. Então eu quero te mostrar que nessa mensagem, nesse livro, o Senhor, Ele é apaixonado por você, é assim que Ele olha para você. Os olhos do Senhor, como a Laine disse aqui, os olhos do Senhor estão sobre nós. E quando Ele olha para nós, Ele olha com os olhos apaixonados. Eu vou passar um vídeo no final, eu queria que vocês prestassem atenção nos olhos. Quantos estão entendendo? Deixa eu te contar algumas curiosidades do livro de Cânticos dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é uma palavra que vem do hebraico, que é Shir HaShirim, que significa Cântico dos Cânticos. E essa palavra, ela é uma expressão hebraica muito usada para falar, para dar uma ênfase superlativo na palavra. Então, por exemplo, quando o Velho Testamento diz Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Santo dos Santos, o que ele está falando? Ele está falando, Ele é maior, Ele é o melhor. Quando o livro está descrito e o título dele é Cântico dos Cânticos, está dizendo, esse cântico é o melhor de todos. Os historiadores dizem, os estudiosos também concordam, na grande maioria, que quem escreveu o Cântico dos Cânticos foi Salomão. Salomão escreveu mais de 5.000 salmos, mais de 5.000 cânticos, perdão. E desses 5.000, ele diz que esse cântico de Cantares é o melhor. Então tem alguma coisa interessante para nós aprendermos nele, irmãos. Nós temos que olhar para ele de uma forma espiritual. Se ele é o melhor, é porque tem algo diferente nele. A tradição cogita a possibilidade de alguns outros autores, mas o capítulo 1, verso 1 diz, coloca aí, Paulinho, Cântico dos Cânticos de Salomão. Então, por isso que nós acreditamos que Salomão foi quem escreveu. Existem 4 formas de interpretação desse livro, irmãos. Existe a interpretação simbólica, a tipológica, a dramática e a literal. A simbólica, irmãos, a diferença da simbólica para a tipológica é o seguinte. O que significa isso, Carlão? Eu estou explicando, irmãos, para que vocês entendam o livro. Como é um livro simbólico, eu preciso explicar isso aqui, tá? Simbólico é quando nós pegamos uma figura para representar outra coisa. Não necessário tem ligação. A tipológica, qual que é a diferença da tipológica? A tipológica é algo que aconteceu verdadeiramente, tem um fundo histórico e que nós pegamos para apontar para outra coisa também. A única diferença da simbólica para a tipológica é essa, é que a tipológica aconteceu. Por exemplo, Moisés no deserto, quando ele levanta a serpente de bronze, todos que olhassem para a serpente de bronze seriam curados. O que estava falando isso? Estava apontando para Cristo, que Cristo, quando fosse levantado na cruz, todos que olhassem para ele seriam curados. Isso é tipológico. Simbólico é o que Jesus sempre fez. A maioria das parábolas que Jesus contava era simbólico. Por exemplo, a fé é como um grão de mostarda. A fé é um grão de mostarda? Não, mas ele está usando um símbolo para expressar o que ele quer ensinar. O livro de Cantares tem essa interpretação também. Ele é um poema que representa algo. E é assim que nós vamos ler esse texto, amém? Depois nós temos a forma dramática, que é um drama, onde você lê e você vai perceber que ele é lindo lendo assim também. E a forma literária. Por que eu não acredito da forma literária? Você lê esse texto da forma literária? Porque eu vou ler alguns versículos aqui, você já vai entender por que fica esquisito o negócio. Amém? Então nós podemos apontar, o livro de Cânticos também aponta para 2 aspectos. Primeiro aspecto, para o povo judeu, para o povo hebraico e Deus. Se você lê o Cântico dos Cânticos inteiro, você não pode ler parcial, é um livro que você não entende ele parcial, mas se você ler ele inteiro, você vai perceber que a história de Israel está contada de uma forma simbólica no livro de Cantares.
Mas, por outro lado, também aponta para a igreja e Cristo. O relacionamento entre nós e Cristo, a paixão entre Cristo e a igreja. Então é dessa forma que nós vamos ler, Cristo e a igreja, porque Paulo faz essa analogia. Paulo usa esse simbolismo do casamento para expressar o amor de Cristo por nós lá em Efésios. Então o objetivo é mostrar como Cristo enxerga a igreja e que você corresponda a ele. Vamos lá, começar no capítulo 1. Vamos ler agora? Presta atenção lá no telão, e se você está com a Bíblia, leia na tua Bíblia aí. Cântico dos Cânticos de Salomão. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Você vê que já começa picante, né? Já começa, os casais aí se seguram. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Aqui está falando o seguinte, irmãos, que as carícias, que o carinho, aqui é a amada falando para o amado. Amém? Ela está falando que, se você me beijasse. A amada está ansiando por um relacionamento, está ansiando por um contato físico. Assim também é a igreja. Nós ansiamos pelo nosso casamento, irmãos. Nós ansiamos como noiva pelo dia que ele virá. E nós nos encontraremos com ele. Nós teremos o nosso casamento, as nossas bodas. Esse é o nosso desejo. O desejo dessa noiva é o nosso coração como igreja, de se encontrar com ele, de ter intimidade com ele, de olhar nos olhos de Jesus, de poder contemplá-lo. Não beijar Jesus na boca, mas aqui está falando de intimidade, de poder estar com ele. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. As suas carícias são mais agradáveis que o vinho. O vinho aqui não aponta para o Espírito Santo, mas aponta para a alegria da vida. Vinho é bom, irmãos, não é? Sim ou não? Os irmãos ficam acusados, né? Nossa, vinho. Vinho é bom, dependendo do vinho é melhor ainda. Tem vinhos que são sensacionais. Por quê? Porque o vinho aqui está representando os prazeres da vida, não os ruins, até os bons. E sabe o que a noiva está falando aqui? A amada está falando, a amada está falando, é muito melhor as suas carícias, o seu carinho estar perto de você do que qualquer prazer desse mundo. Nem o melhor vinho conservado lá de 1880 tem comparação com o seu carinho por nós. A fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como um perfume derramado, e não é à toa que as jovens o amam. Aqui está falando, o perfume na Bíblia aponta para duas coisas. Primeiro, adoração. Quando aquela mulher quebra os vasos aos pés de Jesus, ela estava adorando Jesus. Mas a Bíblia também fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Então isso aponta para o nosso testemunho. Aqui está falando aqui que o testemunho de Cristo, a adoração a Cristo, ela é encantadora, ela é prazerosa, a fragrância dos seus perfumes é suave, ou seja, não há peso. Não é à toa que os jovens o amam. Irmãos, para um jovem amar alguma coisa, você precisa entender que tem que ser radical. Jovem não ama nada que é sem graça, monótono, sem vida. Jovem ama as coisas que mexem com a adrenalina do jovem. E a Bíblia está falando que até os jovens o amam. Por quê? Porque Jesus é apaixonante. Adorar ao Senhor é apaixonante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estarem com jovens aqui, mas no momento de adoração dos jovens, como que é esse momento, jovens? Não é um momento de entrega, é um momento de se arrepiar. Muitos se jogam aqui no chão, choram, babam, molha tudo aqui à frente. Por quê? Porque Jesus mexe com as nossas emoções. O Espírito Santo mexe com as nossas emoções. E por que os jovens amam? Porque isso é radical. Tem nada na terra que faz isso conosco, irmãos. Não tem nada comparado à presença de Deus que mexe com o nosso ser, mexe com o nosso interior, bagunça com a gente. Nos tira Porque, irmãos, sinceramente, se você é um pouquinho racional, não é meio esquisito a gente sair rolando aqui? Ou alguém põe a mão na sua cabeça e você cai? É meio esquisito, mas sabe o que a presença do Senhor nos faz? Tira a razão do nosso meio. Não há mais razão. Porque o Espírito Santo, quando ele se move, quando você sente a presença do Espírito Santo, irmãos, a razão fica em segundo plano. Quantos estão entendendo? Quantos já tiveram experiência assim? É verdade ou não é verdade, jovens?
Vamos continuar lá. Verso 4: leve-me com você, vamos depressa, leve-me o rei para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa, celebraremos o seu amor mais do que o vinho. E ele termina dizendo: com toda razão, você é amado. Então aqui, veja os olhos da amada para o noivo. É assim que, como igreja, nós deveríamos olhar para Cristo. Com esse coração, nós devemos nos alegrar no nosso culto. Nosso culto devia ser um culto de celebração, e esse é o nome que nós damos para ele. Sabe por quê? Porque é uma alegria estar na presença de Deus. Não sei se você já não esteve na presença de Deus, mas, irmãos, é ruim. Mas estar na presença do Senhor nos traz alegria. Estar com os irmãos nos traz alegria. Quando nós nos reunimos, aqui a igreja está falando, a amada está falando que é melhor do que o vinho, é melhor do que qualquer outra coisa, é melhor do que jogar vôlei no domingo de manhã, apesar de ser legal. É melhor do que você começar a preparar sua comida antes para ficar um almoço gostoso, é melhor. É melhor que você se reúna e desfrute da presença de Deus do que faça qualquer outra coisa. Quantos estão entendendo? Agora vamos para o amado? Agora segura na cadeira aí. Por que eu estou falando essa primeira parte? Eu não vou pregar sobre essa primeira parte, eu vou pregar sobre o capítulo 6, tá? Mas eu quero te mostrar o quanto eles são apaixonados, o quanto essa amada é apaixonada pelo amado e o amado por ela. Então olha o que o amado fala no verso do 8 ao 10. Diz assim: se você, a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas e faça suas cabritas pastarem, junto às tendas dos pastores. Olha, ele começa falando: você, a mais linda das mulheres. Interessante, né? Você já falou isso para sua esposa? Isso aqui você já falou, mas eu duvido que você falou isso aqui agora. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens de Faraó. Isso aqui eu tenho certeza que você não falou. Por temor, né? Mas se você entender no sentido literal, por que eu falei que nós não lemos no sentido literal? Você vai chegar para a tua esposa e te compara a uma égua de Faraó. Como que você fala isso para ela? Não dá, irmãos. Mas o que representa isso? Porque as éguas de Faraó eram muito melhor tratadas do que as mulheres daquela época. Eram muito bem cuidadas, muito melhor do que as mulheres daquela época. Então ele está falando assim: você, apesar de haver um super tratamento com os animais aqui de Faraó, você é muito melhor. Você é a mais linda entre todas. Como são belas as suas faces, entre os brincos e o seu pescoço com os colares de joias. É interessante porque nesse verso 10 representa as faces da igreja. Irmãos, nós temos tanto tipo de igreja, irmãos. Igreja pentecostal, super pentecostal, milagre pentecostal, e nós temos um monte de denominação. Por quê? Porque as faces da igreja. E Jesus, ele não fica bravo e ele não acha isso ruim. Olha o que ele fala: como são belas suas faces. Como a comunidade de Teleios é bonita, é linda, mas como a Assembleia de Deus do Ipiranga é linda também. Como a Deus e Amor é linda, mas como a outra também é linda. O Senhor ama as faces da igreja. Por isso que nós não deveríamos criticar outras igrejas, porque nós somos irmãs delas. E o Senhor as ama. E o Senhor é tão apaixonado por elas quanto é apaixonado por você. Deu para entender? Eu vou parar por aqui porque depois fica mais picante. Vamos lá para o capítulo 6. Você percebe que nesses versículos é um relacionamento apaixonado entre eles, que serve de inspiração para nós, irmãos. E é muito importante que amemos a Deus, porque isso vai nos fazer permanecer diante dele. Mas eu quero te falar hoje, também é importante você ser apaixonado por ele, porque tem coisas que você só vai fazer quando for apaixonado. O seu amor vai te fazer permanecer por anos diante do Senhor, mas a paixão vai te fazer loucuras por ele. Sabe quando você vai se prostrar aqui sem o dirigente de louvor pedir?
Sabe quando você vai ajoelhar aqui e vai falar, Senhor, eu te entrego todo o meu ser, toda a minha adoração? Quando você for apaixonado por Ele. Não precisa do dirigente chegar aqui e falar, eu estou sentindo que nós devemos nos prostrar. Isso é bom, mas a melhor parte é você se prostrar sem ninguém pedir. Então, Cantares de Salomão. E agora, olha que interessante. Só dando mais um exemplo disso que eu acabei de falar, de ser apaixonado. Eu falei da oferta, né? Que você vai dar uma oferta extravagante ao Senhor o dia que você for apaixonado por Ele, você não vai medir. Você vai abandonar o seu caminho por causa do seu chamado. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que abandonaram a faculdade, abandonaram tudo, abandonaram o seu caminho para servir o Senhor, para fazer o que o Senhor pediu. Eu conheço vários testemunhos a respeito disso. E sabe quando nós fazemos isso? Se você assistir The Chosen, você vai perceber que Jesus não fica lá tentando convencer os discípulos a irem com Ele. Não, Ele passa, Ele fala, vamos. E os discípulos vão. Isso é o poder de ser apaixonado. Ser radical com o pecado. Sabe quando você vai abandonar o pecado? Aquele pecado de estimação que você sempre vem anos falando, eu não consigo. Quando você se entregar totalmente para Deus. Quando você olhar para Ele e encontrar nele uma razão maior do que você fazer o seu pecado. Quando Ele for mais importante para você do que o seu pecado. Quando Ele mexer mais com a sua alma do que o pecado. Porque o que é o pecado? O pecado é a satisfação da alma. O pecado é a satisfação do prazer, da necessidade. Mas quando nós colocamos a nossa alma diante do Senhor, nós somos supridos no Senhor, nós não precisamos do pecado. Quando nós somos apaixonados, nós somos radicais com o pecado. Então agora no capítulo 6, a partir do verso 10, eu quero usar um versículo só, para que inspire os irmãos a estudarem esse livro e aprenderem mais dele, que vai falar sobre 4 aspectos da igreja. Vamos ler o versículo? Aqui está falando da amada, tá? Como Jesus olha a amada. Quem é essa que aparece como o alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército e suas bandeiras? Então, esse versículo está falando de 4 aspectos de como Deus olha para a sua igreja, de como Cristo olha. E o primeiro é o alvorecer. Quem é essa que aparece como o alvorecer? A igreja é vista como aquela que dissipa a escuridão, as trevas. Quando o sol nasce, as trevas saem. É assim que Deus olha para a sua igreja. Quando a igreja se levanta, as trevas têm que sair. Ela é como uma alvorada. Quando o dia nasce, todo tipo de escuridão tem que bater em retirada. A igreja é essa luz. A igreja é essa alvorada. Que quando a igreja desperta, não é a igreja que dorme, é a igreja que é despertada como um sol. Quando ela se desperta, as trevas têm que sair. Você já imaginou se o sol não quisesse acordar hoje? Seria trevas o dia inteiro, seria noite o dia inteiro. É assim a igreja que dorme. Mas a Bíblia diz que quando Ele olha para nós, Ele olha como essa igreja que é despertada. Esse é o primeiro aspecto da alvorada. Mas o segundo aspecto é que a igreja se renova a cada dia. A igreja não é a mesma de ontem. A igreja ela tem um novo amanhecer todos os dias. Isso é uma palavra para você, porque Deus tem um novo amanhecer para você todos os dias. Independente do que você esteja passando, independente do que você viveu ontem, Deus tem um novo para você hoje. Segundo aspecto aqui que o texto nos fala, que é como a lua. Olha lá, é bela como a lua. A lua aqui, ela não tem luz própria, né? Todos nós sabemos disso, que a lua não tem luz própria. Ela reflete o brilho do sol. Assim é a igreja resplandecendo a luz de Cristo. A igreja não tem luz própria, irmãos. Apesar de Jesus falar que nós somos a luz do mundo, lá em Mateus. Mas em João ele vai dizer assim, eu sou a luz do mundo. Sabe por quê? Nós somos a luz porque Ele é. Nós somos luz nesse mundo,
Nós somos luz para esse mundo perdido, caído, porque Ele é luz para nós. Nosso papel como igreja, como amada do Senhor, é só refletir a luz do Senhor, não é criar uma nova luz. Quando nós estamos em contato com a luz verdadeira, nós refletimos a luz. E a luz serve para quê? A luz, a palavra de Deus diz que luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Serve para dar caminho, para dar direção, para abrir os olhos. Outro aspecto da lua, que você também já sabe, é que a lua também é uma faxineira da terra, sabia? As fases da lua fazem com que aconteça o fenômeno das marés de retirar todo o lixo da terra. Então, cada fase da lua, as marés se comportam de uma forma. E esse fenômeno é usado para limpar a terra, porque senão nós estaríamos entupidos de lixo na terra. Você já viu quanto lixo é jogado no mar? E sabe por que nunca entope o mar? Ou a terra não tem mais água por conta disso? Sabe por quê? Por causa da fase da lua. E esse fenômeno do mar de ir e voltar, levar, limpar, assim a igreja é comparada também. Nós somos a faxineira desse mundo, irmãos. Nós somos que limpamos a bagunça desse mundo. Se nós não estivéssemos aqui, irmãos, esse mundo estaria perdido em lixo. Se a igreja não estiver aqui, esse mundo está perdido. Então Deus, quando olha para nós também, Ele olha dessa forma. Como aqueles que limpam o mundo. Como aqueles que purificam o mundo. Assim como as fases da lua, a nova, a crescente, a cheia e a minguante, assim a igreja passa por fases também. Se você estudar a história da igreja, você vai perceber que às vezes ela parece minguante. Está lá, murchinha, estava caída. Elias viveu isso. Elias lá na caverna chega e diz assim, fala, Senhor, eu estou sozinho aqui. E o Senhor vai lá e repreende e fala, não, tem mais 7.000 que não se dobraram. Mas às vezes a igreja parece assim, parece que você está sozinho. Aí depois passa a fase ali, para outra fase da lua, que é a lua nova. Que é onde ali pessoas novas chegam e você começa a dar aquele ânimo, você começa a dar aquela animada, porque o povo novo está chegando e é gostoso cuidar de gente nova. E depois passa pela fase crescente, que é ali onde a igreja está crescendo, está avançando, está prosperando, está alargando as suas tendas. Isso é empolgante. E a igreja é assim também, até o dia que ela vai estar cheia. Esse dia vai ser o dia de Cristo, o dia que Ele voltar. Nós vamos estar com Ele e nós não vamos precisar mais de luz para refletir. Sabe por quê? Porque Ele vai ser a nossa luz. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém Ele vai ser a própria luz. Não haverá mais luz, não haverá mais sol, não haverá mais lua, só haverá Cristo e Ele será o nosso resplandecer. Terceiro aspecto que ele nos compara é como o sol. O sol, ele tem o poder de dar vida, além de inúmeros benefícios que causa a nossa saúde, e tem poder de curar algumas doenças da pele. Eu estava estudando sobre os benefícios do sol, além da vitamina D, que é importante, né, para o corpo. Todo dia é bom que você tome um banho de sol por alguns minutos, mas também tem um efeito curativo. Tem doenças de pele que se dão pela falta de sol. E você pegar um pouquinho de sol todos os dias, te cura. Olha que incrível isso, irmãos. Talvez você só reclama do sol, ai como está muito sol hoje. Ai como está calor. Mas se não existisse o sol, não existiria vida. Você sabia que o processo de fotossíntese só acontece por causa do sol? A energia que o sol libera, acontece a fotossíntese e libera alimento para o mundo. Então olha quanta importância a Bíblia está falando. Vocês são como o sol. O sol é aquele que traz alimento para esse mundo, irmãos. O sol é aquele que traz energia para o mundo. A igreja devia ser assim. Eu sempre falo isso, eu já ouvi muito isso e eu repito isso, que nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Nós deveríamos ser o povo mais alegre e contente da terra, porque nós temos o nosso sol. Assim a igreja que dá vida a esse mundo perdido, ela que cura esse mundo doente, ela que produz o alimento.
O outro aspecto do sol é que traz luz e direção. Para você saber onde você está e que horas são, basta olhar para o sol. Eu não sei ver, mas tem pessoas que sabem. Quem sabe ver aqui as horas através do sol? Ninguém foi para o deserto ainda. Mas é verdade, se você olha para o sol, dá para você saber a hora. Dá para saber aonde você está, porque é norte, sul, leste, oeste, eu não sei nem o resto, oeste, sei lá o quê. Mas através do sol, a direção. A igreja é a direção desse mundo, irmãos. Basta olhar para a igreja e você vai perceber para onde esse mundo está indo. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Quando você olhar para a igreja e ver o amor de muitos se esfriando, é porque é o final dos tempos. Basta olhar para a igreja. Ela é que dá direção. É por isso que é importante você estar no culto, é por isso que é importante você ouvir uma palavra, é por isso que é importante você fazer parte de uma igreja, você não ser solitário, um lobo solitário, porque é a igreja que dá direção. O Senhor nos compara como o sol por isso. É o que traz vida, é o que purifica, é o que dá direção. Irmãos, não tem ninguém fora da igreja que tem direção de vida. Eu aposto com qualquer um. Não, apostar não é de Deus, não vou apostar não. Mas não existe ninguém fora da igreja que tem direção de vida, que sabe o que está fazendo. Porque a igreja é estar em comunidade, é estar entre os irmãos que há direção. E a última, para encerrar, nós somos comparados como um exército. Verso 10, é admirável como um exército e suas bandeiras. Assim que Deus nos vê quando nos reunimos, como um povo separado, preparado para a batalha, mas não é uma batalha carnal e natural, e sim espiritual. Nós somos um exército espiritual, um povo de Deus, servos do nosso general que é Cristo. Deus te vê como alguém forte. Fala isso para o seu irmão. Fala, Deus te vê como alguém forte. É por isso que Ele nos deu, irmãos, as armaduras lá descritas em Efésios. Por quê? Porque Ele nos vê como soldados nessa terra. Ele nos vê como um exército, Ele nos compara como um exército. Eu podia passar aqui só uma pregação em cima falando sobre o exército. Mas o que eu quero que você entenda é que você está sendo preparado para uma batalha. Você é o exército do nosso general. Você não foi chamado para se acovardar. Você é o exército de Deus aqui na terra. Fomos chamados para nos posicionar, irmãos. Um exército ele não pode ficar apático, um exército ele não pode ficar quieto. Um exército tem que se levantar e marchar. E eu quero encerrar hoje essa mensagem te encorajando a aprender mais sobre esse livro. Tem muita coisa aqui, irmãos, para aprender, para se apaixonar. Eu gosto desse livro porque foi um livro inspirativo para mim, foi o que me apaixonou pelo Senhor. E eu indico os irmãos um livro para vocês lerem, Cântico dos Cânticos, do pastor Marcelo de Almeida. Livro sensacional, que vai falar sobre as fases do amor, e ele usa o Cântico dos Cânticos para isso. Foi um livro que me despertou há anos atrás, e que até hoje eu sou apaixonado por Jesus por causa disso. Porque os meus olhos foram abertos para essa verdade. Que nessa manhã você tenha os olhos abertos e o coração impulsionado, e seja inspirado a amar o Senhor como Ele te ama. E eu queria passar um vídeo para terminar. O vídeo tem 5 minutinhos, se vocês tiverem paciência. É do The Chosen. A imagem está bem distorcida, porque é normal, tá? Mas eu queria que vocês prestassem atenção na fala de Jesus e principalmente no olhar de Jesus para essa mulher. Não é seguro você ficar aqui sozinho.
Amém. Glória a Deus. Pode pôr louvor, Paulinho. Pode acender as luzes. Eu me encanto e eu quis colocar esse vídeo porque é lindo como Jesus olha para aquela mulher. Uma mulher que era considerada impura. Eu não sei se você sabe, mas eles não estavam indo para Samaria ali. Estavam indo para outro lugar. E para eles passarem por Samaria, eles correriam grandes riscos porque era um povo inimigo. Mas mesmo assim, ele decidiu ir atrás daquela mulher, por uma mulher. Não sei se você conseguiu perceber o olhar de Jesus, mas foi um olhar apaixonante. Foi um olhar de quem queria estar com aquela mulher naquele momento. Deixa eu te falar, é assim que o Senhor está olhando para você nessa manhã. Ele é apaixonado por você. Amém? Fique de pé no seu lugar, feche seus olhos.